Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. E olha só, gente, o luxo de menina que vamos estar pintando hoje. Com esse bolo, gente, que está uma delícia de lindo. Mas antes de eu entrar em detalhes, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Ativa o sininho das notificações, assim, sempre que tiver conteúdo novo, tá? O YouTube vai estar enviando para você a notificação. E você vai estar vindo aqui assistir comigo. Deixa aí o seu like, seu comentário. Compartilhe o vídeo se você gostou. E não esqueça, gente, de me marcar, tá? No Instagram, no Face, para estar vendo o trabalhinho de vocês. A nossa aulinha de hoje é essa princesinha linda. É um projeto aí do professor Rogério Roger, tá? Ele fez um sorteio e a sorteada foi a minha xará, a Renata Albert, e ela nos cedeu, tá? Para estar pintando aqui no canal. E olha só, gente, que coisa mais linda que ela ficou. Lembrando, tá, que a ideia de fazer o bolo chocolate e morango foi do meu filho, Daniel, gente. Ele ama bolo de chocolate e morango. Então, eu fiz, olha, a parte de baixo em chocolate, a parte de cima de morango. Eu amei, gente, essa combinação de cor. A sainha dela, já temos o passo a passo aqui no canal. Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, tá? Fiz ela assim, ó, com a parte de cima vermelho e aqui embaixo branco e as florzinhas vermelhas. E fiz assim também, ó. Ela branca, com a parte de baixo vermelha e as florzinhas brancas, tá? Uma vai usar uma e a outra vai usar a outra. Eu espero muito, gente, que vocês gostem, tá? Se você ainda não conhece o trabalho do Rogério, eu vou estar deixando o contato dele na descrição do vídeo. Vale muito a pena, tá, gente? É uma boneca uma mais linda do que a outra. E tem rosas também, tá? Tem projeto para todos os gostos e todas as ocasiões. Então, vamos lá, gente? Tenha todos uma ótima aula, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e confira agora a nossa lista de materiais. Dando início, meus amores, é aqui a pintura da nossa boneca. Eu vou meio que enxujar aqui o fundinho, tá? Com o rosé e o verde folha, só para dar uma sujeirinha mesmo, para destacar um pouco mais o meu chapéuzinho aqui no meu tecido, já que o meu chapéuzinho vai ser branco, tá? Então, vou usar aqui, ó, um pouquinho do verde folha. Quando ele misturar com o rosé, ele vai ficar tipo uma sujeirinha mesmo, tá? Ó, rosé. Vou usar aqui o Condor 462, número 0, um pituarzinho que você tiver na sua casa, pode ser até pincel mesmo, tá? Um pincel chato, pega um pouquinho de tinta, tira o excesso aqui, ó, no pratinho, ó. Tá? Ó. Às vezes eu ainda passo, ó, dou uma batidinha nele no tecido, aí eu venho, ó, aqui no cantinho, ó. Tá vendo? É uma sujeirinha mesmo, ó. Um fundinho bem suave. Então, abro um pouquinho. Vou pegar mais um pouquinho de tinta aqui no meu pratinho, ó. Tiro o excesso no cantinho. Vou vir mais um pouquinho aqui em cima. Eu já peguei muito, tiro no pano, tá? Ó, e venho com uma pincelada bem leve, ó. Faço esse aqui do outro lado também, ó. Um cantinho aqui próximo ao meu chapéu. Vou baixar aqui um pouquinho o meu pano pra mostrar aqui pra vocês aqui em cima. Tem umas quinas aqui, uns cantinhos do chapéu que eu também coloco. Ó. Tô trabalhando aqui com o rosé. Ó. Se não tiver o rosé, pode usar o rosa chá, tá? Uma cor que você tiver aí. Puxada aqui pra família do rosa, do vermelho, ó. Uma sujeirinha aqui, nos cantinhos. Posso vir um pouquinho aqui embaixo também, ó, próximo do cabelo dela. Deixa eu pegar esse resto de tinta aqui. Dou uma batidinha no pano pra ficar bem suave, ó. Nada demais, ó. Embaixo do meu bolo. Ó, ficou uma sujeirinha meio rosa. Agora, eu vou vir com verde pra dar uma manchadinha. Sem limpar o pincel, já pego ali o meu verde, ó. Um pouquinho de tinta, ó. Espalho aqui, ó, no pratinho, entre as cerdas, ó. Ele vai penetrar nas cerdas do pincel.
posso tirar bater uma batidinha aqui no tecido e venho, ó. Vendo? Ficou uma sujeirinha assim, um fundinho bem verde com rosa, que tem tudo a ver com a cor da saia dela e a pintura que vamos estar fazendo aqui. Bem suave, tá? E como eu disse, gente, é opcional, você pode trabalhar de outra cor, pode fazer aí do seu jeitinho, tá? Eu quis fazer assim porque na hora que eu vim com o branco aqui no meu chapéu, ele vai dar uma valorizada, né? Meu tecido é branco, vou pintar o chapéu de branco, então, se a gente colocar um fundinho, ele vai sobressair aqui no meu tecido. Olha só. Prontinho, e agora a gente vai começar pintando a nossa boneca. Aqui na nossa boneca, a gente vai pintando tudo que está atrás primeiro. O meu cabelo é o que está atrás aqui de tudo, ó. Então, eu vou começar pelo cabelinho dela, depois a gente entra aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar o marrom e o terra queimada. É uma cor, assim, bem escura, tá? Eu quero o cabelinho dela um pouquinho mais escuro hoje. Então, deixa eu dar um zoom aqui, que eu tô até me perdendo no zoom aqui. Acho que aqui tá bom, né? Marrom e terra queimada. Aqui eu tô utilizando o pincel número 4, mas se você tiver dificuldade de trabalhar aqui com o 4, por ser uma área pequena, pode usar o menor, tá? Ó, vou vir com o marrom. Esse cantinho aqui, ele é bem escurinho mesmo, tá? Essa mechinha, então eu coloco o marrom, ó, só aqui, ó, na lateralzinha. E já venho com terra queimada, não preciso limpar o pincel, tá? Ó. Temos o pescoço dela aqui, então, ó, contorna bonitinho, o rosto dela, ela tem uma pele branquinha, então eu tenho que cuidar pra não manchar, tá? Tem um pedacinho da manguinha aqui, ó, da golinha, né, da blusinha dela. Então, ó, meio que contornando mesmo, a gente vai preenchendo aqui. Pegar um pouquinho do marrom, dar uma clareada, ó. Quase não aparece, tá? Mas é assim mesmo. Agora, eu já vou vir pra essa parte aqui, já vou entrar com terra queimada, aqui nesse cantinho, ó. Deixa eu só dar uma olhada aqui, gente, eu vou começar por baixo, tá? Minha pintura, ela vai de baixo pra cima. Então, ó, vou vir com terra queimada aqui no cantinho. Nós temos o bracinho dela aqui e temos também um pedaço da minha blusinha, ó. Então, eu contorno isso aqui com terra queimada. Eu vou vir pegar, ó, até aqui, ó, onde faz a curvinha dessa mecha. Ó, contornei, fiz uma leve preenchida nessa parte. Venho com o marrom e vamos, ó, puxar de baixo pra cima, preenchendo aqui, ó. Mesclando uma cor na outra, tá? Ó, essa parte aqui ela vai ficar mais escurinha mesmo. Porque pega a sombra, não só está atrás dela, como está embaixo de todos os elementos aqui em cima, tá? Ó, fica assim. Essa pontinha eu faço depois com um pincelzinho menor. Vou começar aqui, ó, com o marrom. Ó, preencho essa parte de cima. E deixo essa pontinha aqui, ó, mas sem preencher, porque eu venho já com terra queimada, ó. Preenchi esse cantinho, vamos subir aqui pra cima do marrom, ó, no vai e vem. Ó, marrom.
Talvez aqui no vídeo você não consiga, né, ver a diferença de uma cor para outra. Eu não sei como é que tá saindo aí pra vocês. Mas quando você usar aí o seu marrom e o terra queimada, você vai ver que dá diferença, sim, dá pra ver, tá? Uma cor separando a outra. Ó, por isso que eu tô deixando as partes em branco sem preencher, pra vocês conseguirem acompanhar melhor aqui, ó. Preenchi a parte que eu deixei em branco, posso puxar assim, ó, com o pincel em pé pra cima do marrom, tá? Ó, fica o marrom e o terra queimada. Aqui eu já entro com terra queimada, ó, contorno o bracinho dela aqui, ó. Puxo pra cá. Venho com o marrom. Ó, essa mecha, né, ela faz esse movimento assim, virou, passou pra cá pra baixo, ó. E a gente vai encontrar ela melhor quando a gente vir com o amarelo pele, dando a luz. Ó, tô reforçando um pouquinho aqui o terra queimada. Agora, vamos subir pra cima. Eu vou vir nessa mechinha aqui, ó, com terra queimada na parte de cima aqui, ó. Marrom. Terra queimada. Tem a brusinha dela aqui, que a manguinha vai ser branca. Aqui eu posso puxar, ó. Olha lá. Fiz mais uma. Vamos aqui agora. Aqui eu vou vir com terra queimada. Temos o rostinho dela aqui, o pescoço e essa golinha. Tudo nesse pedacinho. E nós temos, se você ver aí no seu projeto, deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês, que o meu risco, ele tá bem fraquinho mesmo. Ó, temos esse risco aqui, tá? Esse pedacinho aqui de dentro eu vou pintar ele com terra queimada apenas. O meu marrom vai entrar apenas nesse gominho aqui, tá? Então, ó. Vou contornando, tá? Minha pintura aqui, o meu desenho da blusinha, da golinha. O rostinho dela, ó. Nessa hora a gente treme igual vara verde, né? Ó. Fiz aqui o meu contorno bonitinho, ó. E agora a gente vem pra essa mechinha aqui. Nessa mechinha eu vou pegar aqui embaixo, ó, com terra queimada, que sai, né, de trás da manguinha dela, e vou puxar pra cima. Ó. Puxa aqui pra cima. Vou vir com terra queimada aqui embaixo do rostinho dela. E vou puxar pra baixo. Ficando assim, venho com o marrom aqui no meio. E vou preenchendo e já misturando aqui, ó, com terra queimada.
Pronto. Aqui assim, ó, eu tenho também um pedacinho do cabelo penteado dela, né? Tá preso o cabelinho dela, que passa aqui por baixo do rostinho dela. Como eu fiz o meu sombreado aqui, acabou cobrindo um pouquinho o meu risco. Mas é esse pedacinho aqui, ó, que a gente tá pintando, ó. Tá? Pega perto do brinquinho dela e próximo aqui é esse comigo que a gente acabou de pintar. A gente contorna o rostinho, o brinquinho e preenche o restante. Com terra queimada, ó. Contornei meu brinquinho, que está bem aqui. Tinha que ter deixado um pouquinho mais forte, né? Ó, venho com o marrom, dando uma pequena iluminada aqui, ó. Mas o que predomina é terra queimada, tá? Prontinho. Aqui nós temos uma mechinha também, que sai de trás da orelhinha dela. Vou vir com terra queimada. Um pouquinho do marrom. Agora, vamos pintar essa parte aqui de baixo. Aqui eu vou vir com o vermelho tomate. Vou preencher, ó, esse pedacinho aqui da blusinha dela. É uma área, assim, pequena, né? E tem que ter cuidado, porque aqui a gente tem o bolo, tem a luva dela que vai ser branca, manguinha. E a gente tá trabalhando com vermelho, né? Vermelho é uma bênção. É lindo, mas ele mancha bem. Então, eu vou contornando, ó, contorno a luvinha dela, bonitinho. Aqui eu tenho o bracinho dela. Cheguei aqui em cima, ó. Finalzinho, né? Contorno ali o cabelinho dela e puxa. Preenchi esse pedacinho. Eu vou trocar aqui, porque eu tô trabalhando com o pincel número 4. Eu vou pegar o menor, que no caso eu vou pegar o número 2, tá? Vou pegar o pincel número 2, vai estar trabalhando o sombreado dessa parte. Então, vou vir com o vermelho profundo. Ó, aqui embaixo, tá? Contornando o bracinho dela, a manguinha, a luva, ó, com vermelho profundo. Vou passando, ó, e espalhando a tinta. Contorno aqui a bandejinha do bolo, ó.
Já pego aqui em cima, venho por baixo desses detalhezinhos da golinha. Contorno a manguinha aqui, ó. Feito isso com o vermelho profundo, eu vou vir com uma esquinha do vinho. Deixa eu só passar um pouquinho do vermelho profundo aqui, quase não pegou. Ó, por aqui a gente já consegue ver, né, um sombreado bem legal. Vou vir com a esquinha do vinho, tá? E vou, ó, colocar um pouquinho aqui no cantinho. Dando uma profundidade maior aqui, ó. Vou vir com uma esquinha aqui no meio da luva. É mais nos cantinhos, tá vendo? Onde tem mais cantinho, ó. No cantinho entre a luva e a bandeja, ó. Uma esquinha mesmo, ó. Ó, nesses negocinho aqui da golinha, ó. Nas entradinhas, coloca um pouquinho, ó. Puxa pra lá e pra cá. E passa um pouquinho aqui também, ó. Pouquinha coisa. Limpa o pincel no pano, né? E vai tirando o excesso da tinta, ó. Espalhando bem. Assim já tá bom, mas eu ainda vou vir com um pouquinho do meu vermelho vivo, bem aqui, ó, em cima do vermelho tomate, onde eu não coloquei sombra nenhuma. Vou dar uma leve passadinha, ó, dando uma iluminada aqui. Pronto. Agora, vamos fazer esse mesmo processo aqui nessa parte de baixo. Vou voltar aqui com o meu pincel número 4. E vou preencher com vermelho tomate. No que eu vou preencher, eu já vou contornar aqui, ó, minha bandejinha. Nós temos aqui um pedaço do dedinho dela, né, com a luva, ó. Então, eu vou contornando a luvinha dela. Já vou contornando e preenchendo. Olha só.
Preenchi, já contornando tudo. Venho com o vermelho profundo, nós vamos dar uma sombreada, ó, aqui por baixo do nosso bolo, da nossa mãozinha, ó. Ó, trabalhei com o vermelho profundo. Vamos para o vinho. O vinho a gente pega, a gente de um ladinho só do pincel. Aqui eu peguei muito, tá vendo? O meio que, ó, dá umas batidinhas aqui, soltando essa tinta que eu coloquei. Porque eu coloquei muito aqui no meu pincel, ó. Fiz isso, já volto, ó, dando uma espalhadinha. Olha só. Ficou bem sombreadinho aqui embaixo, fazendo bem a sombra da mãozinha dela. Feito isso, eu vou vir com um pouquinho do meu vermelho vivo. Aqui onde está o vermelho tomate. Só que o meu aqui, ele quase não vai aparecer na hora de colocar a saia, que minha saia vai vir bem aqui em cima mesmo. Ó, destacou, né? Agora, com o pincel número 4, eu vou vir aqui com areia. Eu vou preencher aqui essa parte do bracinho dela, tá? Ó. Ó. Preenchi o bracinho. Vou vir com castanho claro. Aqui ela tem a dobrinha do braço, ó. Passei aqui na dobrinha e vou escurecer pra cima. Vou sombrear pra cima, puxar pra cima, ó. Embaixo aqui da manguinha dela, ó. Contorno aqui a luvinha. E se deixar assim, ó, vai ficar marcado, tá? Então, a gente tira essa tinta do paninho, tira do pincel, no paninho, e ó, vem... espalhando bem essa tinta. Minha boneca, ela vai ter uma pele, né, clarinha. Então, tem que evitar escurecer muito, ó. Vou fazer um leve contorno aqui na parte de baixo, né, um sombreado, ó. Passei, já venho espalhando. Ó, pintei aqui o bracinho. Agora, a gente vai aproveitar já a tinta aqui e vamos pintar ali o pescoço dela.
Vou preencher aqui com palha, com o areia, gente. Hoje eu não tô usando palha, não. Hoje a gente vai pintar com o areia. Vou preencher aqui, ó, contornando a caldinha aqui do bolo, a bandejinha, ó. O bolo, né? Bandeja embaixo. Contornando aqui a golinha da brusinha dela. Cortando, né? Ó, pescoço. Feito esse preenchimento, a gente vai vir com o castanho claro e vamos começar a sombrear. Aqui tem a dobrinha, a separação do pescoço com o ombro, ó. Puxei uma linha aqui reto e puxo pra cá, ó. Já vou sombreando aqui essa região do bolo, ó. A golinha aqui dela. Vou passando e espalhando. Como eu disse, ela vai ter uma pele mais clara, né? Então, não vou marcar muito. Ó, vou contornando aqui. Pra cá. Ó. Feito isso, agora a gente vem com o castanho claro aqui, ó, na parte de baixo. E vamos marcar a sombra, né? Nosso pescoço, ele não fica bem na frente, ele fica mais no meio da cabeça. Então, minha cabeça faz sombra aqui, ó. Cabecinha dela, no caso, né? Ó, puxando pra cá. Aqui nessa parte do pescoço, você pode vir com um pouquinho do jatobá e reforçar um pouquinho mais essa sombra aqui, tá? Eu vou vir com o marrom, que é a paleta que eu tô utilizando aqui no cabelo, tá? Mas é assim, uma esquinha só pra dar bem próximo à cabeça mesmo. Ó, e o pescoço dela aqui, ó. Fica bem destacado, né? Ó. Vamos lá, com um pouquinho, uma esquinha só, gente, ó. Vou sujar aqui o meu pincel com o marrom, vou tirar no paninho, tá? É sujeirinha só, porque o marrom, ele é mais escuro, tá? Ó, peguei um pouquinho, bati aqui no paninho. Vou dando movimentos circulares, ó, espalhando minha tinta. Um pouquinho aqui no cantinho do pescoço, ó. Tiro o excesso de tinta pra cá. Um pouquinho aqui. No cantinho do bracinho dela, né, na curvinha aqui, ó. É só sujar mesmo o pincel. Suja o pincelzinho de tinta, limpa no paninho e termina de limpar ele aqui.
tá? Isso vai reforçar um pouquinho mais, dando uma profundidade nessas partes. Pronto, agora vamos pintar o restante aqui da parte de baixo pra gente ir pro rostinho, né? Com o meu pincel número 4, eu vou vir aqui com o verde folha. Vou preencher esse pedacinho da golinha que temos aqui em cima, ó. E aqui do outro lado, ó. Contorna bonitinho o bolo. Preenchi. Vou vir com o verde pinheiro. O verde pinheiro, gente, é pouquinho também, tá? Ó, marcando uma sombra aqui atrás do meu bolo e vindo aqui, ó, de trás pra frente. Aqui é a mesma coisa, ó, pegando uma sombra saindo de trás aqui do meu bolo. Espalha bem aqui a tinta, ó, mistura uma na outra. E vou puxar aqui, ó. Tá? E mistura, ó. Por isso, coloque pouquinho tinta, porque a sua sombra não pode vir tecar na ponta. Na ponta, a gente vai trabalhar com branco. Ó, vai trabalhando o pincel. Olha só. Vou pegar na pontinha, ó, uma esquinha na pontinha, tá vendo? Na quininha do pincel, ó, pouquinho tinta. E vou vir, ó, nessas entradinhas aqui, ó. Coloco um pouquinho aqui, ó. E espalha essa tinta, ó. Pra lá e pra cá. Certo? Fica assim. Vou limpar aqui o meu pincel. Vou vir com o branco na pontinha do pincel e vou vir aqui, ó. Já vou aproveitar e pintar esse espacinho que eu tenho aqui. O punho, né? Aqui da manguinha, ó. Com o meu verde folha. Preenchi bonitinho. Venho com o meu verde pinheiro, marcando a minha sombra aqui na parte de cima, ó. Deposito a tinta e vou
com o pincel com a tinta branca. Na beiradinha, eu coloco e puxo pra cima, dando uma iluminada aqui, ó. Vamos pintar o nosso bolo. Vou vir com cinza claro. Vou pintar minha bandejinha aqui, ó, preencher a bandejinha com cinza claro. Aqui nesse cantinho, gente, isso aqui, ó, é um dedo dela, tá? Essa bolinha que nós temos aqui no projeto, ó, é o dedinho dela, tá? Ele vai ser branco. Só que eu vou pintar ele quando eu for pintar minha luva, então deixa ele ali. E minha luva eu vou pintar depois que eu pintar a bandejinha. Depois que eu pintar o meu bolo. Ó, vou preencher toda essa parte aqui com cinza claro. Quem escolheu, gente, Daniel falou assim, eu mostrei pra ele duas bonecas, falei, mãe, qual que é mais bonita pra mamãe pintar? Ele falou assim, eu quero essa, mas só por causa do bolo, gente, Daniel é encegueirado por bolo. Aí ele falou assim, aí tu faz o bolo dela de chocolate com morango. Eu falei, beleza, né? Então, vamos fazer o nosso bolo aqui, chocolate com morango. Aí, se tu quiser ele todo de chocolate, tu pinta a parte de cima também como a parte de baixo. Se quiser ele todo de morango, aí tu pinta a parte de baixo como a gente vai pintar aqui a parte de cima, tá? Ó, vou preencher aqui, ó, com cinza clara. Aqui tem o dedinho dela, tá? Aí, continua aqui do outro lado. Olha só, preenchido. Vou vir com cinza lunar. Aqui eu estou utilizando, gente, o pincel número 2, tá? Vou vir nesse cantinho aqui, ó. Eu vou puxar pra cá, ó. Espalhando bem essa tinta. Cinza lunar, marcando a minha sombra aqui, ó. E essa sombra também vai partir aqui, ó, por baixo do bolo. Ó, espalha bem, tá? Pra não ficar só um traço cinza aqui. Ó, espalhei bem aqui minha tinta. Vou vir com o branco. Vou dar umas pinceladas assim. E vai espalhando mais pra bordinha. Ó, assim, tá? Depois você pega a tinta de um ladinho só, assim, do pincel. Faz uns tracinhos aqui, ó. Na curva, aqui sim, tá? Mas depois. Aqui depois eu vou fazer uma fitinha dourada ao redor da minha bandeja, mas agora a gente vai trabalhar aqui o nosso bolo. Eu vou começar com o bolo de chocolate. Vou vir preencher toda essa parte aqui, ó, contornando a nossa calda aqui, ó. Eu vou preencher com camurça, tá? Toda essa parte aqui do bolo, contornando a nossa calda aqui, ó. O risco, como eu disse, gente, tá bem fraquinho. É que às vezes eu deixo muito forte, sabe? Aí a tinta não cobre e fica aquele contorno. Como eu risco com carbono, leva tempo pra sair. Então, eu tô deixando mais fraquinho. Ó, vou contornar, tá? Preencher toda essa parte aqui com camurça, até aqui no cantinho. Olha só, preenchidinho. Vou vir com o meu chocolate. Vou contornar minha calda aqui, tá? Pela parte do camurça aqui, ó, puxando pra baixo. Vai passando
e espalhando. É como se fosse a sombra, né, da nossa calda aqui. A gente vai só contornando. Bem simplesinho, tá, gente? Nada de realismo, não. Bem simples mesmo. Só pra lembrar mesmo um bolo aqui de chocolate, né? Um bolo com uma calda, na verdade, de chocolate. Ó. Aqui no cantinho. Preenchi com camurça. Por baixo da calda eu coloquei chocolate. Vou vir com o marrom e vou dar, ó, umas batidinhas aqui na parte de baixo, ó. Meio que subindo pra cima e dou umas batidinhas também, ó. Ó, coloco o excesso aqui embaixo e vou dando umas batidinhas pra cima. Com o marrom, tá? Aqui. Ó, prontinho. Agora, vamos para a nossa calda. A nossa calda eu vou trabalhar com o marrom e o terra queimada. Tô com várias tampinhas aqui, porque eu uso bastante corzinha na nossa calda aqui. Vou vir, ó, vou preencher a minha calda, lembrando que aqui nós temos o dedinho dela, tá? Desce uma caldinha aqui, ó. E ali nós temos o dedinho dela. Então, vou preencher essa parte aqui de baixo, ó. Daqui pra baixo, a nossa caldinha com o marrom. Eu vou preencher aqui a minha e volto pra gente trabalhar com terra queimada. Ó, preenchi com o marrom. Vou vir com o meu terra queimada. E nas pontinhas, ó, puxando pra cima. A gente vai trabalhando, escurecendo, né? Aquele excesso de calda que vai ficando assim nas pontinhas. Ela fica um pouquinho mais escura. Não deixa marcada assim, tá? Tira o excesso da tinta no pincel e, ó. Vem trabalhando, ó. Com tinta de um lado do pincel, a gente vai contornar aqui, ó, nossa calda, ó. Tá? Puxa um pouquinho pra baixo. Você vai observar que o meio aqui, ele vai ficar só no marrom. A terra queimada fica nas pontinhas, né, nas gotinhas ali do chocolate. E aqui, ó, na curvinha. Olha. Agora, vamos preencher essa parte aqui de cima com o marrom. Contornando o outro bolinho.
Venho com terra queimada aqui na parte de baixo, ó, fazendo a sombra desse outro bolo. Um pouquinho aqui no canto, puxo pra cá. Fica assim. Agora, vamos pintar o bolinho de cima. Limpo o seu pincel, venho com o marfim e vou fazer o mesmo processo que eu fiz no bolinho de baixo, tá? Vou preencher todo ele aqui, ó, contornando a minha cauda com o marfim. Ó, preenchi. Vou vir com o ocre. E vou sombrear aqui em cima. Por baixo, né, da nossa cauda, ó. Vou sombreando com o ocre. Fica assim. Vou vir com o siena na parte de baixo, vou dar aquela batidinha. E vou dando as batidinhas pra cima. Ó, pegando aqui mais embaixo, ó. Fica assim o nosso bolinho de cima. Vou vir aqui com o rosé. E vou fazer aqui, ó, a minha caudinha aqui da lateral. Ó, preenchi com o rosé. E agora eu vou trabalhar com o vermelho tomate. Nas pontinhas, peguei muita tinta aqui. Ó.
Eu fiz aqui com rosé o preenchimento, tá? Mas se você quiser fazer com vermelho tomate e sombrear com vermelho profundo, vai ficar aquela calda bem vermelha, sabe? Ó, vou dar uma passada de pincelada aqui. E vou com a tinta de um lado só do pincel fazer aquela linha, né, que a gente fez aqui, ó, no chocolate, puxando pra baixo. Por ser assim um espaço menor, né, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mais leveza. Ó. E o meio da nossa calda, ela fica mais pro rosé mesmo, ó. Vou preencher agora a parte aqui de cima, contornando o nosso moranguinho. Ó, preenchi. Vou vir com o meu vermelho tomate. Vamos começar a sombrear. Aqui embaixo do meu morango. Essa parte que fica aqui, ó, na divisão, a gente deixa mais clara, tá? Ó. Aqui eu vou vir com um pouquinho do vermelho tomate e fazer isso aqui. Unir aqui a minha calda. Vou pegar um pouquinho do vermelho profundo. Vou colocar aqui embaixo do meu morango. Vou preencher o meu moranguinho com o vermelho tomate. Venho com o vermelho profundo. Vou sombrear aqui essa parte da sépala. E aqui embaixo, ó. Dou umas batidinhas. Com o branco, vou dar uma iluminada aqui, ó. Depois eu vim colocar as sementinhas. Ó. Vou usar aqui um pincel zero, esse daqui é da Tigre, tá? 308, número 0. E vou vir com o verde oliva. Pego uma isquinha do branco, vou dar uma leve iluminada, tá? Coloquei aqui um pouquinho de uma espalhadinha. Ó.
Com o branco, nós vamos colocar o brilho do nosso bolo, da nossa calda, né? Ó. Colocou? Eu vou vir aqui com o pincel número 2, dá uma espalhadinha. Só pegar esse daqui. Que tá mais úmido. Ó, coloquei aqui a tinta. Aqui também. Coloquei o branco, vem com o pincelzinho, ó. Dou uma espalhadinha nele. Vou pegar uma isquinha do branco. Vou vir aqui, ó. Dou uma leve iluminada aqui. No morango também, vamos fazer a mesma coisa, ó. Dá uma iluminadinha com branco. Vem tirando, tá, o excesso, que é só pra dar uma clareada, ó. Agora, eu venho com o filete e vou dar o ponto, né, de luz, ó. Em cima de onde eu já iluminei. De onde eu clareei, né, na verdade, com o branco. Vou vir aqui com o ocre. E vou contornar aqui minha bandejinha.
Vou pegar o siena. Vou escurecer aqui esse cantinho, ó. Vou escurecer aqui também. Essa saída aqui da mãozinha também. Venho com o branco. Vou dar uns brilhozinhos aqui. Pronto. Por ser uma pintura assim pequena, gente, eu vou vir com o CEP aqui, eu vou dar uns tracinhos, tá? No meu moranguinho aqui, ó. Com o CEP mesmo. Dá uns tracinhos. Aí você pode vir com branco, tá? Eu vou usar aqui o marfim. Ó, em cima do CEP eu dou um pinguinho, gente, bem pequenininho. Nossas sementinhas. Bem fictício mesmo. Vou vir com o branco e vou pintar aqui esse dedinho dela que está aqui atrás, ó. Vou usar um filete para preencher ele. Ó. Preenchi com branco, venho com o cinza lunar. Prontinho. Se olhar muito de perto, vai dar pra ver, tá? Por isso que é bom fazer o sombreadinho, né, nesses pontinhos que é branco, pra poder sobressair depois em cima da pintura, né? Eu vou usar o pincel número 4. E nós vamos estar pintando a luva dela. Eu vou preencher aqui de branco, tá? Toda essa luvinha aqui de branco. Contornar bem aqui, ó. Contornar bem aqui o dedinho, tá? Aqui embaixo. Olha só, preenchi com branco. Vou vir com cinza lunar. Com cinza lunar, vou vir aqui, ó. Tem essa dobrinha aqui da minha manguinha. Ó, depositei aqui minha tinta. E vou espalhar em movimentos circulares pra lá e pra cá. Ó. Pra lá e pra cá, tá? Venho com um pouquinho mais e aqui no meio deixo mais marcadinho. Aqui embaixo da minha bandeja, ó, eu vou colocar o cinza lunar, vou puxar pra cá, ó. Tô com excesso de tinta branca aqui, deixa eu tirar. Senão meu cinza não pega, né? Ó, então venho com um pouquinho do cinza lunar embaixo da minha bandeja. Coloco e puxo pra cá, ó, sumindo, ó. Tá embaixo, né, da bandeja, então fica com sombra. Aqui nós temos a divisão da nossa luva, tá? Que é o dedinho dela que tem aqui. Então, eu coloco um pouquinho do cinza e puxo pra baixo.
Separando esses dedinhos, vou vir com um pouquinho do branco. Pegando daqui pra cá. E fica assim. Eu vou deixar esse dedinho aqui mais gordinho, porque ele tá muito magrelinho pra ser um dedão, né? É o dedão da mão dela que tá aqui, gente. Então, vou deixar ele mais gordinho, ó. Assim ficou melhor. Tá pronto minha luvinha. Vou preencher essa manguinha aqui de branco, tá? Vou preencher ela toda de branco. Ó, vou usar o pincel número 4 mesmo, que eu já tô com ele aqui. Se quiser trocar, tá? Por um maior, não tem problema, pode trocar. Vou preencher ela toda de branco aqui e vem pra gente sombrear juntos essa manguinha aqui. Olha só, preenchi então minha manguinha aqui de branco. Vou vir com o cinza lunar e nós vamos começar a sombrear, tá? Aqui embaixo ela tem uma dobrinha na blusinha dela aqui, ó. E como essa parte aqui está vindo de trás aqui da minha manguinha, eu vou colocar o cinza lunar aqui, ó, perto do verde, e vou puxar pra cá, ó. Ó, acompanhando a dobrinha que eu tenho aqui. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Põe aqui perto do verde. Ó, tenho a minha dobrinha bem aqui, puxo pra cá. Aqui no meio, ó, dessa curvinha, vou colocar um pouquinho do cinza. E puxando pra cá, pra dentro, ó. Espalhando bem. Aqui também, na curvinha, coloco um pouquinho do cinza e vou espalhando bem pra dentro, ó. Vou colocar mais aqui na dobrinha, ó. Deixar ela mais marcadinha. Agora, eu vou vir com o branco, a minha luz, né, é o próprio branco. Aqui em cima também. E pronto. Gosto de trabalhar bem aqui a luz e a sombra aqui, porque eu não vou estampar a manguinha, tá? Então, ó, fica bem bonitinho, bem delicadinha. Finalizada essa parte aqui, o resto é mais na finalização mesmo que a gente trabalha agora, tá? Tem umas partinhas aqui, ó, acabou manchando no cabelo, né? Aqui, mas no final a gente mexe com isso. Agora, a gente vai preencher o rostinho dela. Eu vou preencher o meu rosto com areia, tá? Toda essa região aqui do rostinho, menos os olhinhos, nariz e boca.
tá? Preencho, e a orelha também não, a orelha tá aqui no cantinho, tá? Deixo pra depois. Preencho com areia, menos os olhos, nariz e boca, tá? Eu vou usar um pincel 10 aqui pra preencher e já volto com vocês pra gente poder sombrear.